A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 4 de maio de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Clubes das séries A e B do futebol brasileiro ameaçam boicotar as competições de base que o São Paulo participar. Segundo eles, o tricolor do Morumbi não respeita um código de ética firmado entre os dirigentes para negociações de jovens atletas. Mas, afinal, o São Paulo falta com a ética nas negociações ou apenas exerce o seu poder de negócio e usufrui de sua boa estrutura? Conversamos com o jornalista e blogueiro Dasler Marques, com o professor doutor em filosofia Jonas Coelho e com o ex-atleta da base do São Paulo, Henrique Piotto. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Zeca Marques, Luiz Moraes e eu, Júlio Penariol. E vamos aos destaques de cada integrante da mesa, começando com Tuca Américo. Saudações, amigos da mesa, ouvintes. Bem, vou falar um pouco sobre um novo cartola no basquete brasileiro e também vários temas ligados ao doping. E quais são os seus destaques também, Júlio Penariol? Olá a todos. Bom, falar um pouquinho sobre a reabertura do Maracanã e os custos que essa reabertura proporcionou ao governo do Rio de Janeiro e ao Neymar, que começou a vender autógrafos pela internet. Agora a bola é com você, Carlo Napolitano. O que você traz pra gente hoje? Olá, amigos. Comentar a renúncia do João Avelange ao cargo de presidente honorário da FIFA e também algumas questões, alguns embrólios jurídicos aí relacionados à organização da Copa das Confederações e a Copa do Mundo 2014. Feliz com a classificação do seu clube para a final da Liga Europa, Zeca Marques aqui. Meu clube, que é o Sport Lisboa e Benfica, que voltam à final europeia depois de 23 anos. Eu vou falar sobre os campeonatos estaduais para o ano que vem, sobre a cachirola, um instrumento musical inventado por Carlinhos Brau, e sobre a bola laranja Tutti Frutti, que tem sido utilizada na Copa do Brasil. E para finalizar, você, Luiz, qual sua vai e seu aplauso? A minha vai para o zagueiro Cris do Grêmio. Eu, como gremista, vou ter que vaiar ele hoje. E não vai incluir o Lúcio nessa? Posso incluir o Lúcio nessa também. E 2 aplausos. Um para o Grêmio mesmo, com a torcedora Piratinha, que foi ao estádio na última quarta-feira. E para um clube de futebol, o soccer mesmo, americano, o Portland Timbers. E agora a bola está com você, Tuca Américo. Vamos lá, então. Bem, eu queria destacar aqui o mais novo cartola do basquete brasileiro, que se chama Pietro Vendramini. É parente seu, de alguma linhagem italiana, meu amigo Carlo Napolitano? Não deve ser, não. Não. Bem, Pode ser parente da Luciana Vendramini. Isso, aqui da próxima cidade de Jaú, né? Exatamente. Um abraço aos nossos ouvintes de Jaú. E no caminho entre Jaú está Pederneiras, né? Faz tempo que não falamos de Sérgio Bruno Trivelato. Um abraço para Sérgio Bruno Trivelato, que deve partir em viagem para o leste europeu. Bem, então é o seguinte, o Pietro Vendramini, ele está com um projeto muito interessante, que numa parceria com o clube paulistano Espéria, que meu amigo Zeca Marques deve bem conhecer, um clube tradicional. Ao lado do Parque do Anhembi, ficava em frente do antigo Tietê, que foi extinto, né? A sede do Tietê, com problemas, dívidas monstruosas do clube, é um clube que infelizmente vai desaparecer. Certo, então é o seguinte, o Pietro Vendramini criou um projeto que chama Bola na Cesta, é uma parceria com o Espéria, e ele já tem aí equipes de basquetebol em todos os campeonatos organizados pela Federação Paulista de Basquete, do sub-12 ao adulto, ou seja, 8 categorias. Mas você pode perguntar onde está a notícia em relação a isso, né? A idade do Pietro Vendramini. O Pietro Vendramini tem 15 anos de idade, é o mais jovem cartola do basquete brasileiro. Isso é que a gente pode chamar de empreendedorismo. Isso é empreendedorismo não do Pietro, mas do vô do Pietro, que está disposto a desembolsar 3 milhões de reais nos próximos 3 anos, que é o que dura o projeto Espéria, e ele espera já nos próximos, em 2 anos, ter um time
o seu time participando do NBB. Para ganhar do basquete, Bauru Basquete aqui. Ganhar do Bauru Basquete. Do panela de pressão. Vai ocupar a vaga do Palmeiras, né? Que o Paulo Nobre falou que vai tirar o investimento no basquete, no futebol de salão, talvez seja uma vaga aí da capital de São Paulo no lugar do Palmeiras. Bauru Basquete, que frise-se, fez uma bela vitória sobre Franca, a série está empatada em 1-1. Exatamente. E hoje, no momento que a gente grava o programa, né, nesta sexta, teria o terceiro jogo da série, a série está empatada 1-1. Sim. Então, para fechar aqui, o assunto, o nome do avô, né, milionário que está patrocinando o Pietro é Luiz Vendramini, que tem aí a pequena quantia de 3 milhões de reais para fazer esse investimento. Mas é um projeto interessante, né? Porque, para vocês terem ideia, eles realizaram uma peneira, né, do Bola na Sexta Espéria. 350 jovens do estado todo participaram e hoje 120 jogadores estão participando das categorias, sendo que 24 moram no alojamento do Espéria. Eu acho que é uma iniciativa interessante. Agora fica essa coisa meio estranha do empresário de a minha dúvida, Tucamérica, 15 anos. E quanto tem o dedo do avô nessa gestão? A minha dúvida é que no primeiro tropeço da equipe principal, esse projeto vai por água abaixo, que é o que acontece com uma série de patrocinadores. O vôlei tá aí, né? Que abraçam cidades e clubes, alugam os clubes, na verdade, né? Eu tenho medo que seja apenas um aluguel do Espéria. E assim que é o primeiro tropeço, ele ou sai, deixa o clube à míngua e vai alugar um outro clube, uma outra agremiação. Zé, eu até gostaria de perguntar, tem informações na reportagem a respeito da origem desse recurso, se é de alguma empresa, de alguma marca que queira aparecer? Não, a princípio é um investimento do avô do Pietro. O avô que parece que é advogado. Né, bem sucedido. Ele diz que já existem empresas interessadas em patrocinarem com recursos o projeto, mas o investimento inicial, os 3 milhões que estão previstos para investimento, vem do bolso do vovô do Pietro, do nono Vendramini. Mudando de assunto, falar de um tema mais sério, né? A gente teve uma notícia que rolou essa semana, que foi o doping do Deco, né? Só a ponta do iceberg do que eu vou falar aqui agora. Ele foi pego pelo uso de furosemida, que a gente já tinha discutido aqui no programa algum tempo atrás, que é o mesmo produto, o mesmo medicamento utilizado pelo Cielo, né? E que é proibido pela agência porque ele mascara o uso de outros produtos dopantes, outros medicamentos dopantes. E também é usado para perder peso. Mas eu acho que isso, o Deco alega, né, argumenta que é um caso de contaminação cruzada, assim como se sucedeu com o César Cielo, e vai ter todo um processo de investigação que o próprio Deco falou que só vai se manifestar após a contraprova ser apresentada, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, então essa é só uma notícia de doping. Se você acompanhar a mídia da semana, a gente vê que um atleta do UFC foi suspenso por doping por 6 meses, né, por uso de maconha, e ele tem um nome que em português é sugestivo, ele chama Rob Peralta, né? E ele vai ficar 6 meses afastado e ele se comprometeu a ingressar, a ser internado numa clínica de reabilitação. Né? E aí já cai naquela discussão também, até que ponto a maconha é uma droga que melhora a performance do atleta. A gente acha que é justamente o contrário. Né? Ele já é punido por usar, ele não tem um ganho real. Mas ela pode ter um efeito anestésico também em relação ao suportador, essas coisas. Como é liberado para alguns pacientes dos Estados Unidos o uso terapêutico da maconha, né? Principalmente no estado da Califórnia. Outra notícia sobre ainda doping que foi veiculada essa semana foi a perda da prata olímpica na modalidade do atletismo de lançamento do disco, né? Vou ver se consigo falar o nome da atleta russa aqui, que é complicado. É Daria Pichalnikova, que acho que é isso. Como é? Pichalnikova. Bonito o nome, você gostou? Bonito. Nome russo é complicado. Tá, mas o que acontece? Ela perdeu a medalha de prata de Londres 2012. Ela foi suspensa a partir de agora por 10 anos, ou seja, carreira encerrada. Ela tem 27 anos, dificilmente talvez volte a competir com 37 anos de idade. Só que ela já tinha perdido a prata no Mundial de Osaka em 2007, quer dizer, é reincidente. Né? Agora, uma coisa que me deixa muito triste é a pessoa que deveria, aquele atleta que treinou, que não se utilizou de substâncias dopantes e que perdeu a chance de estar no pódio e receber uma medalha de prata dentro do estádio. Eu acho que isso é um ônus que a gente não consegue recompensar essa pessoa depois, mesmo dando a medalha para ela numa cerimônia fechada, mas eu fico extremamente triste me colocando no lugar desse atleta que deveria estar lá. Né? E para fechar, o pior de todas as notícias sobre doping é que essa semana
Enfim, né, foi finalizado o julgamento da famosa Operação Porto, né, em 2006, na Espanha. O médico Eufemiano Fuentes, a casa dele foi invadida pela polícia e eles pegaram lá, retiraram da casa várias bolsas de sangue que provaram que ele estava praticando um tipo de doping com uma equipe de ciclismo da Espanha, que consistia em fazer transfusões de sangue com a finalidade de melhorar a performance do atleta, né? E o médico foi, o Eufemiano Fuentes foi condenado a 1 ano de cadeia e alguns auxiliares a 4 meses, 6 meses, ou seja, uma pena que na Espanha não quer dizer nada, só em penas superiores a 2 anos e reincidentes é que a pessoa efetivamente vai para a cadeia. Então, quer dizer, não houve uma penalização real para toda esse caso de doping. E o mais espantoso ainda é que a juíza Júlia Patrícia Santamaria solicitou a destruição de 211 bolsas de sangue, ou seja, a destruição da prova. Eu tinha comentado aqui semana passada que justamente a WADA, a agência internacional que cuida do doping, tinha aumentado o prazo de validade das provas, né, que elas podiam ser testadas daqui a 10 anos até, para poder ter um efeito retroativo, descobrir aquilo que a tecnologia hoje não tem capacidade de pegar. Então, quer dizer, essa juíza está indo contra a maré, está nadando contra a maré, tendo uma ação dessas, né? Então fica aqui minha vaia retumbante para todos esses casos de doping, principalmente para a juíza espanhola Júlia Patrícia Santamaria. É isso. Vamos agora com os comentários de Júlio Penariol. Bom, vamos lá. Começando com a notícia da reabertura do Maracanã. A gente já vem falando aqui há vários programas, né, dos altos custos que a Copa do Mundo tem proporcionado aos cofres públicos do Brasil. O que me chamou a atenção é que a reabertura do Maracanã custou aos cofres do governo do Rio de Janeiro R$1.600.000. Para pagar artistas que foram lá se apresentar, cantar, jogar, para organizar o evento, ou com comidas e bebidas, enfim. Além desse dinheiro já ser um gasto muito alto para uma reabertura de um estádio, só fazendo uma comparação rápida, eu percebi que com R$1,5 milhão, por exemplo, é possível se construir uma creche no estado de São Paulo para atender até 150 crianças. É uma estimativa do próprio governo de São Paulo. Então, é um dinheiro muito alto. E o pior ainda é que parte desse dinheiro, desse R$1.600.000 gastos, foram para uma empresa que chama P&G Cenografia, que é uma empresa que tem um acordo com o governo do Rio e sempre que necessário o governo solicita os trabalhos dessa empresa em qualquer licitação. Então, em 2012, essa mesma empresa já organizou aquele evento chamado SoccerX lá no Rio de Janeiro. Ela embolsou só com aquele evento R$15 milhões do governo do Rio. Agora embolsa mais parte de R$1.600.000. E o que eu acho estranho é isso, né? Uma empresa ter acesso a um dinheiro público, realizar um serviço sem qualquer tipo de licitação. O Carlão, que entende um pouco mais de legislação, as brechas aí existem, são muitas, né, Carlos? Precisa ver se essa empresa é especializada, é única, no meio aparentemente não é? E então talvez ele tenha mais uma ilegalidade envolvendo o governo carioca na organização da Copa. Não deve ser a única realmente, porque na SoccerX parece que o que ela ficou responsável foi por colocar estruturas metálicas no evento, ou seja, uma coisa que acho que muitas outras empresas são capazes de fazer. Mas o que me chamou a atenção na transmissão é que mesmo com esse montante de dinheiro, algumas falhas ou gafes ocorreram, né? Aparentemente esqueceram de avisar a Sandra de Sá que o playback dela tinha entrado e ela não cantou e ficou olhando. Ela ganhou para cantar em playback? Ela ficou olhando pro Ivan Lins, por isso o Ivan Lins cantava. Da hora que ela percebeu que era a voz dela, ela levantou o microfone. Tava esperando que o Ivan Lins cantasse Madalena. Pode ser. E minha outra vaia é pro jogador Neymar, que, seguindo os passos de Messi e Cristiano Ronaldo, começou a vender fotos autografadas pela internet. O Lucas, o jogador ex-São Paulo, que hoje está no PSG, é outro brasileiro que aderiu a essa moda. E eles vendem fotos em tamanhos diversos, com 10 tipos de letras e 3 versões de autógrafos, que custam entre R$ 59,99 a R$ 119,99. Para mim, isso é simplesmente a banalização da relação do ídolo com o seu fã. É a mercantilização total de um ídolo, porque o que é um autógrafo para mim? É um sinal de que você encontrou com o seu ídolo, que você esteve ali, né? Walter Benjamin Tucamérico diria que a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Exatamente. Esse é o exemplo mais bem acabado de fazer a venda de um autógrafo impresso. E total perda da aura, né? Porque o autógrafo, obviamente, é a restituição da aura do artista, do atleta, do ator, do cantor, num contato pessoal com o fã.
Então, se isso acaba sendo mecanizado numa reprodução desse tipo, não faz o mínimo sentido se ter um autógrafo desse jeito. Eu fico imaginando já, como tem espertos pra tudo, vai ter gente na boca dos treinos do Santos pegando o autógrafo do Neymar e revendendo depois, porque ainda assim vai ser com a caneta, aí vai ser mais real, né? Por 50, você vende 3 autógrafos por dia, né? Você garante um bom salário. Então, uma vai aí pra esses casos de jogadores. Ô, Júlio, já que você falou do Neymar, o nosso colega aqui da Rádio Nesp, o Pedro Norberto, acaba de passar uma notícia aqui pra gente que foi publicada pela Daily Mail e também tem a ver com a reportagem da semana aqui do programa. E segundo a reportagem aqui do Daily Mail, o Real prepara um golpe milionário sobre o arquirrival Barcelona para ter Neymar na próxima temporada no futebol europeu. O presidente do clube do Real Madrid, José Ángel Sanches, virá ao Brasil nos próximos dias, segundo a reportagem, para fazer uma proposta pelo Neymar na bagatela de 100 milhões de euros, né, o que está calculado aqui um pouco mais de 260 milhões de reais. Então talvez o final do Campeonato Paulista aqui seja a última oportunidade para assistirmos o Neymar e comprar o autógrafo dele. Comprar em reais, porque depois vão ser vendidos em euros, né? Aonde está a crise espanhola numa altura dessa? Não pode ser no Real Madrid nem no Barcelona, né? Porque na continuidade aqui da reportagem fala que o Barcelona fará uma proposta para o Davi Luiz de 40 milhões de libras, que em torno de 125 milhões de reais. Então talvez a crise espanhola não atinja esses dois times de futebol. Continuando agora então com o Carlo Napolitano. O primeiro comentário é sobre a renúncia na semana do João Avelange ao cargo de presidente honorário da FIFA. Né? Tudo ocorreu porque ele foi acusado, investigado e comprovado como tendo recebido suborno de uma empresa de marketing esportivo, que o Tuca acabou de me levantar o nome aqui, que é a ISL, que é International Sport and Leisure. Fez contrato com o Grêmio também, né? Fez, com o Flamengo. Faliu quase o time, né? E para não ser expulso ou não ser afastado da presidência honorária, o João Avelange pediu para sair de uma forma honrosa, aos 96 anos de idade. Pede para sair, não vai ser expulso, pelo menos ele pediu para sair, né? Então vou sair para não ser expulso. Eu chamaria de menos vergonhosa. Menos vergonhosa. E também o que me chamou a atenção foi na coluna do Juca Kfouri essa semana na Folha, o grande amigo do Zeca Marques, é que ele faz uma pergunta e eu jogaria essa pergunta para o Tuca, até que foi o comentário dele. O Kfouri pergunta: por mera curiosidade, quando o atleta é pego dopado, ele perde suas medalhas e honrarias. E quando o cartola é pego vendido, permanece com o seu nome em estádios, com títulos de homem do ano e etc. E aí, Tuca, o que você tem a dizer? Bem, anotar pela notícia que eu comentei aqui agora da Operação Porto, o atleta foi punido, mas o cartola, o médico que viabilizou o doping, a punição foi extremamente branda. Agora, em relação ao nome de estádio, está se referindo ao estádio João Avelange, que é o estádio olímpico. Engenhão. O Engenhão também foi noticiado que os cariocas já estão se movimentando para mudar o nome do estádio. E a sugestão. Vai chamar Marinzão? Não, a sugestão dos cariocas é homenagear o Newton Santos, a enciclopédia do futebol. Não sei se seria mais adequado, porque já que o estádio é olímpico, talvez a sugestão de algum atleta olímpico. E o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Ademar Ferreira da Silva. Talvez seria João do Pulo. João do Pulo, talvez seria uma grande homenagem a um atleta olímpico e não ao grande futebolista que foi o Newton Santos, bicampeão mundial, a enciclopédia do futebol. Mas é isso, então vamos esperar os acontecimentos e ver se o João Avelange deixa pelo menos de nomear o Engenhão. E um outro comentário, foram algumas notícias durante a semana sobre alguns imbrólios jurídicos a respeito da organização da Copa. A primeira delas, chamou atenção, é uma revisão até da própria Lei Geral da Copa, e que a FIFA talvez permitirá a venda de comidas típicas brasileiras nos estádios. Né? E o exemplo que foi dado foi do tropeirão, que é um prato tradicional no Mineirão, em Minas Gerais. E também assim, há uma expectativa do governo federal, dos organizadores da Copa, que seja permitido a venda por ambulantes num raio de 2 km, que antes era que pela Lei Geral da Copa é proibido. Né? Então, segundo o Ministério dos Esportes, essa seria a Copa da Inclusão, ou seja, incluindo os ambulantes na venda de comidas típicas, como o tropeirão em Minas, o acarajé em Salvador. E lanchão de pernil. É curioso que essa notícia vem uma semana depois que a Tribuna da Bahia publicou em seu site que
a festa junina não poderá acontecer nas ruas de Salvador, né? Porque vai ser no momento ali da Copa do Mundo, vai ser exclusivo para a Copa do Mundo da FIFA. Então não poderá ter aquelas festas juninas grandes. Mas acho que o pessoal também rua. faz um exagero muito grande, porque a FIFA não vai tomar conta da cidade inteira de Salvador. Sim. E é só nos dias de jogos em que haverá... o que a gente pode até discutir aqui, eu não concordo com isso. Mas eu acho que a partir de algumas limitações que a FIFA impõe, as pessoas começam a extrapolar. Entendeu? Então, não é que toda a cidade de Salvador, durante o mês inteiro de junho e de julho, vai ficar refém da FIFA, não é isso. Durante os jogos. Eu acho que até é uma chance de aproveitar o público de turistas que estão aí e você criar essas... Mas, mais uma vez, eu acho que a gente culpabiliza a FIFA quando a FIFA entrega as condições. O país cede, é que aceita. Aceitou. Então, o governo federal aceitou todos os itens, não abriu mão de nenhum, não impôs nenhuma contrapartida. Então, por que não se cobra do governo federal essas questões e se cobra da FIFA? E agora está correndo atrás. Que não tem ingerência nenhuma sobre o país. Não, digo, o ponto a se tocar nem exatamente a FIFA proibir ou não, mas é que a Prefeitura de Salvador não vai distribuir dinheiro, né, para essas festas locais. O problema é exatamente, digamos assim, somos nós, né, o problema de ter talvez a Prefeitura tudo isso. Use como subterfúgio isso para não conceder o dinheiro para as festas e vá utilizar o dinheiro em outras questões. Agora também o que me ocorreu em relação a essa venda de comidas típicas nos estádios, do tropeirão e do acarajé na Fonte Nova, é que seria a Copa da Inclusão para os ambulantes, mas talvez seja a Copa dos destemperos, né, para os estrangeiros, porque não é uma comida tão assimilável pelo paladar perigosa, estrangeiro, um tanto quanto perigosa. Mas outras duas notícias bem rapidamente que me chamaram a atenção do envolvimento jurídico e da questão sobre organização, nós já comentamos isso em programas anteriores, é que os donos de cadeiras cativas do Maracanã já conseguiram liminar na Justiça Carioca para usarem as cadeiras durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. É uma liminar, é uma decisão transitória, então vamos aguardar aí o que vai acontecer, mas talvez a FIFA tenha esse prejuízo aí na organização da Copa, tendo em vista essa venda já desde a década de 50 das cadeiras cativas. E uma outra notícia que me chamou a atenção, muito tardiamente, é que a Defensoria do Rio pediu o tombamento do estádio de atletismo Célio de Barros e do Parque Aquático Júlio Delamare. O tombamento, para o ouvinte entender, impediria a demolição desse complexo esportivo que fica ao lado do Maracanã para a realização, se não me falha a memória, de estacionamento. Então, tardiamente, a Defensoria Pública no Rio de Janeiro entra com um pedido no Instituto no IFAM, no Instituto de IPAN, Instituto de Proteção Preservação da Memória, pedindo o tombamento e a preservação desses dois espaços esportivos. Tardiamente, né, porque a decisão já está tomada e, se eu não estiver equivocado, também o IPAN já decidiu sobre a possibilidade da demolição e lá, ao invés de piscinas e no estádio de atletismo, teremos estacionamento para automóveis. Agora o Observatório do Esporte segue com os comentários de Zeca Marques. Um grande abraço a todos os amigos do Observatório do Esporte. Já que estamos falando de Copa, eu vou inverter aqui a ordem dos meus temas. Começar com a cachirola, que foi até motivo de discussão na nossa página do Facebook. Uma invenção do Carlinhos Brau, e que é um produto licenciado para a Copa do Mundo, né? Então a gente já começa a ver coisas muito estranhas aqui. A inspiração da cachirola teria sido a da vuvuzela na África do Sul. Mas aí já começa uma diferença brutal. A vuvuzela é algo que faz parte... dos estádios, naturalmente. Naturalmente dos estádios, do cotidiano, das festas sul-africanas. Então não se inventou um instrumento para se colocar dentro de um estádio na Copa da África do Sul. Aqui é o contrário, aqui é uma coisa que nasce... uma ação mercadológica. Uma ação mercadológica que não tem o mínimo sentido. É um instrumento que faz um som que não me agrada. A vuvuzela também não agrada, né? E quem esteve na África do Sul, inclusive os jogadores, se queixaram que o barulho era muito incômodo, né? E a cachirola acabou sendo até alvo virou uma arma pela torcida do Bahia, numa nova derrota no novo estádio da Fonte Nova, em que dezenas de cachirolas foram atiradas ao gramado, né? Obviamente o público de Copa do Mundo é diferente, não é o público que vai assistir um jogo do Bahia na Fonte Nova, mas eu acho que o Carlinhos Brau, que já tem alguns bons préstimos à cultura brasileira, poderia ter evitado uma ação tão estranha, tão esdrúxula, de criar um instrumento, e obviamente que tem que batizar com o nome desses para que possa ser licenciado pela FIFA. É que nem a bola cafusa.
Não é? A FIFA sempre quer nomes que não existam em nenhum léxico de nenhuma língua no mundo para que ela possa ter os direitos exclusivos de comercialização. A gente lembra que o Osmar Santos esteve aqui e havia um movimento para que a bola da Copa fosse a gorduchinha. E a FIFA, obviamente, não aceitou e não aceitaria, porque poderia haver problemas de royalties, de copyright de marcas. Então nós temos agora a cachirola para irritar um pouco os torcedores na Copa do Mundo de 2014 e na Copa das Confederações, né, porque ela já está à venda. E aí é interessante ver, né, como que o futebol, por ser praticado em ambientes muito grandes, como estádio de futebol, ele permite a manifestação do público, o que passa a ser algo totalmente incontrolável. Numa partida de golfe ou de tênis, o que acontece quando o atleta vai fazer o seu gesto de saque ou de arremesso da bola? O juiz pede silêncio. Né? E o basquete, o vôlei, o futebol americano, eles partilham de um movimento contrário. Né? Quando há um pênalti para ser cobrado por uma equipe que é visitante, o estádio inteiro vaia para forçar um desequilíbrio psicológico do atleta que vai executar o movimento. Né? Bom, falando ainda sobre marcas, né? Não sei se vocês perceberam que a Copa do Brasil tem usado uma bola da Nike, que é a patrocinadora oficial da CBF. A bola chama-se Bola Strike CBF de campo. Né? É uma bola que tem tons alaranjados, cor-de-rosa, azul. E a primeira impressão que dá quando a gente vê a bola rolando sobre o gramado é que são as bolas utilizadas na Europa quando há neve. Então utiliza-se uma bola laranja para que os jogadores e o público possam identificar a bola sobre uma superfície embranquecida que é formada pela neve. Como o Brasil tem muita neve nos trópicos turamérico, bastante. Decidiu-se apostar então numa bola laranja. Eu diria, falei na abertura do programa, uma bola tutti-frutti, porque ela lembra os chicletes tutti-frutti, a expressão italiana, todas as frutas, mas é uma bola tutti-frutti. E eu acho estranho, porque em jogos noturnos fica aquela bola laranja, né, sobre uma superfície verde. Mais uma tentativa de a CBF e a Nike de fazer o anúncio de uma bola. Essa bola nas lojas do ramo custa R$ 69,90. É o preço normal de bolas de futebol. Menos a Cafusa, que eu já citei, que custa R$ 100 a mais. Custa R$ 169,90. Eu fico aqui pensando, Zeca, se essa mudança na cor da bola não tem a ver com as transmissões em alta definição, em que você tem uma... Aliás, eu ia perguntar isso, porque quando a bola, que é a bola da minha infância, a bola clássica, que é a bola azteca da Copa de 70, que era a bola branca com gomos hexagonais pretos, quando essa bola foi criada, era justamente por força das transmissões em cores que começaram em 70 para o mundo todo. A Copa de 70 é a primeira transmitida via satélite para o mundo todo. As Copas anteriores tiveram transmissões, mas para poucos países da Europa. Né? Então, a bola da Azteca, a bola da Adidas, né, foi criada para que a gente pudesse perceber o movimento dela numa transmissão em cores. E é uma bola que virou uma bola mítica. Sim. Não só porque é a bola do tricampeonato, mas é para ver talvez seja a bola que tem um movimento mais interessante de imagem. Ícone. Se falar em bola de futebol, todo mundo tem na cabeça essa bola branca com os gomos negros. Tanto que virou ícone para softwares de computador, etc. Né? Obviamente que a cada Copa, a Adidas, que é a marca oficial das Copas, lança uma bola nova, e agora a Nike criou essa. Eu ia até te perguntar se tem a ver com essas missões digitais, não sei. Eu creio que sim, porque você acaba chamando atenção para a bola, né? Que numa tela grande, em alta definição, para quem teve a chance já de ver um jogo nessa circunstância, você tem uma riqueza de detalhes que você não tem numa televisão pequena, normal, de tubo. Mas, Tuca, Zeca, os jogos da Copa do Brasil estão sendo executados em gramados com pouca grama, né? Com bastante terra, e talvez uma bola laranja ela possa confundir ali com a areia do gramado e prejudique eu acho que ela seria mais complicado o seu uso na Libertadores, Zeca. Pois é, vamos ver aí o que acontece com a bola tutti-frutti. Só fazer um comentário, Zé, que eu comentei com você antes da gravação, você está falando do lançamento da bola, e a semana me causou estranhamento a foto que foi publicada do nosso amigo Ronaldo Fenômeno, acho que ele publicou no Instagram, alguma coisa assim, que a Nike, em homenagem ao Ronaldo, está relançando a chuteira que ele usou
em 98, ou seja, quando o Brasil foi vice-campeão. Então eu não vejo um motivo para comemorar, né? Bela homenagem, uma bela homenagem, né? E a cor não é amarela, Zeca, é azul. Não. Aí tem uma amarelão. notinha aqui que eu vou pedir licença para ler, que está no site da UOL. A chuteira não é exatamente igual a de 98. A nova versão troca a parte amarela por um verde fluorescente, cor adotada também para o cadarço, que era preto. Fica uma ação de marketing deslavada. Ué, né? então se não é a chuteira original, não faz sentido relançá-la. Sim. É um relançamento com modificações. Se é para relançar algo do Ronaldo, que se relança a chuteira de 2002. Quando ele, na final, fez 2 gols. Sim, o que ele relance Com o o pé cabelinho direito. cascão, né? Cabelinho Faria mais cascão. sentido. Então, Bom, uma vaia para a chuteira do Ronaldo. para terminar aqui os meus comentários, eu até sugiro que a produção estabeleça como um tema futuro, agora que nós vamos entrar na reta final dos campeonatos estaduais, que a gente faça uma matéria sobre a permanência ou não dos estaduais no calendário do futebol brasileiro. Eu, a princípio, já defendo aqui um ponto de vista, eu sou absolutamente favorável à existência de campeonato paulista, carioca, gaúcho. Mas Eles de outro cumprem, formato, eles cumprem uma função, para mim, que é fundamental para os clubes do interior, Sim. que não têm condições de manter jogadores e estruturas. A gente tem aqui um caso próximo, que é o do Noroeste. Então, eu acho que para muitos clubes do interior, participar desses campeonatos é uma condição indispensável para a manutenção desses clubes. Ou a gente quer, então, um campeonato elitizado, só com um campeonato brasileiro, ou a gente quer um campeonato que se equilibre com uma distribuição maior dos recursos. Agora, da maneira como está o brasileiro, começando em maio, com Libertadores no primeiro semestre, fica muito complicado fazer um estadual que tem 19 jogos na primeira fase e depois mais 3 rodadas, quartas de final, semifinal e final. Final que, aliás, tem 2 jogos. E o ano que vem, 2014, nós vamos ter Copa do Mundo. Então, a gente vai ter que antecipar as datas dos estaduais em função da Copa do Mundo, porque o Brasileirão vai parar durante a Copa. Então, é uma equação difícil de resolver. Vamos chamar aqui o matemático Oswaldo de Souza, Tucamérico, para saber como o que ele propõe. E falando nisso, nós tivemos no último domingo em Campinas, no jogo Ponte Preta e Corinthians, algumas cenas mais uma vez lamentáveis de comportamento da torcida da Ponte Preta em confronto com a polícia. E aí a minha pergunta é a seguinte: vocês acham que o fato de o Romarinho ter feito o primeiro gol do Corinthians e ter repetido algo que ele já fez no Pacaembu contra a torcida do Palmeiras, a gente discutiu aqui na época, ele vai em direção à torcida batendo no peito? Vocês acham que isso criou um clima de animosidade com a torcida da Ponte e que acabou acarretando os confrontos que houve logo em seguida? Tenho dúvidas, mas independentemente de ter provocado ou não, eu acho que o Romarinho, que é um jogador profissional, deveria colocar na cabeça que quando ele faz um gol, ele não pode provocar a torcida adversária. Ele que vai comemorar com a sua torcida e com seus colegas. Ele está fazendo gestos de maneira assintosa e que podem provocar. Obviamente, não houve nada mais grave no último domingo, mas pode provocar algo grave, por exemplo, no próximo domingo, se ele fizer a mesma coisa no Morumbi com o mando de jogo do São Paulo. Não caberia ao juiz uma punição? Cartão amarelo, advertência. E aí eu acho que quando um clube é responsável por esse tipo de comportamento, o estádio tem que ser interditado. Porque A Ponte Preta deveria ficar agora 5 partidas sem um mando de jogo e jogar, não é jogar em outro lugar, jogar com portões fechados. Portões fechados, não vai ter renda, não vai ter recursos advindos da renda desse jogo. Eu acho que o Romarinho deveria ser punido, Zeca, porque, um exemplo, só para fechar esse assunto, eu não imagino o Neymar nunca mais vestindo uma máscara dentro de campo depois da punição que ele recebeu. E o Romarinho parece que a arbitragem está sendo conivente com a atuação. Mas só para citar, a comemoração mais famosa, né, do Pelé, o soco no ar, nasceu justamente, né, ele mesmo conta que ele foi tirar satisfação com a torcida adversária, né, que ele estava sendo muito vaiado no jogo contra o Juventus, na Rua Javari, falou que a torcida pegava muito no pé dele, e quando ele fez aquele golaço, que dizem que é o gol mais bonito dele, mas que a gente não tem registros em vídeo, ele sai dando soco no ar e ele fala que ele estava naquele momento xingando e se direcionando à torcida do Juventus. Então, quer dizer, o gol mais importante, a comemoração mais importante, nasceu de um confronto jogador com torcida adversária. Mas pelo jeito a torcida não entendeu. E era o Pelé também, era o né? Pelé. Para finalizar, passamos a bola para Luiz Moraes e seus comentários. Nosso adivinhólogo de plantão, porque há 2 semanas ele disse que o Queen's Park Rangers não cairia no campeonato inglês.
brigou comigo, porque falou, não, ele está se recuperando, era o penúltimo colocado, e na última semana o Queen's Park, que aliás é o time do goleiro Júlio César, foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Em minha defesa, o QPR estava se recuperando até aquele momento, aí depois eles desandaram de vez, mas ele estava numa recuperação no começo do segundo turno. A gente percebeu a recuperação. A recuperação que não deu em nada, mas enfim, vou dar um aplauso hoje para um time de futebol dos Estados Unidos, que é o Portland Timbers. Esse time fez uma ação muito legal, junto com uma organização que realiza desejo de crianças que têm doenças graves. Um jogador, torcedor desse clube, chamado Atticus Lane Dupré, é um garoto de 8 anos hoje, e que no final de 2011 ele começou a sentir muitas dores enquanto jogava futebol, e foi descoberto um câncer nele. Então ele teve que parar, ele jogava no time infantil chamado Green Martini, e agora, em 2013, em abril de 2013, ele finalmente pôde voltar a jogar. O sonho desse garoto era jogar contra o time do coração dele, jogar contra aqueles jogadores que formavam o Portland Timbers. Então o clube, mais a torcida do clube e essa empresa Make-A-Wish fizeram um jogo em homenagem para esse garoto, em que ele era o capitão do Green Martini, que é o time infantil em que ele joga, contra os profissionais do Portland Timbers. Então foi um jogo sub-10 contra os profissionais. E foi um jogo muito divertido, a torcida lotou o estádio, que cabia apenas 3 mil torcedores, e o moleque fez 4 gols na vitória de 10-9 do time infantil. Tem um vídeo muito interessante que eu achei até inclusive no blog do Trivela, que Zeca Marques já comentou o Campeonato Português lá, no texto do Leandro Stein. Fica aí o aplauso ao Portland Timbers, que fez essa ação muito legal ao garoto aí, que pôde realizar seu sonho de uma maneira bastante interessante. Assim também como fica um aplauso ao Grêmio, que soube realizar também um sonho da Piratinha, né? Como ficou conhecida a menina Gabriele Medeiros, de apenas 3 anos, que há 9 meses luta contra uma leucemia. Ela que imitou a comemoração do Barcos, né? Que é tampando um olho, né? Em alusão a um pirata. Ficou conhecida como a Piratinha. Nesta última quarta-feira, ela que as imunidades subiram, né, do câncer, e os médicos permitiram a saída dela de Santa Maria até Porto Alegre. Ela foi à Arena do Grêmio e o Barcos carregou ela no colo na entrada do gramado. Eu confesso que eu até torci por um gol do Barcos, não exatamente por ser do meu time, mas por causa ali da Piratinha, que virou uma celebridade quase ali na Arena do Grêmio, e foi muito interessante aí o Grêmio ter ajudado a realizar o sonho dessa garotinha. E falando em Grêmio, eu tenho que dar a minha vaia ao zagueiro Cris, que em mais uma vez decepcionou a torcida. Ele que é nem uma aposta, né? Uma contratação indicada ali pelo Pofechô Vanderlei Luxemburgo. Aliás, o Luxemburgo adora o Cris, porque pra onde vai ele acaba levando o Cris. Foi no Cruzeiro em 2003, exatamente, mais outros times. E o Cris, que num lance que ia para tiro de meta, não ia ser um ataque resultante em algum lance perigoso do time do Independente de Santa Fé, ele acabou cometendo um pênalti e foi expulso. O Santa Fé, o time colombiano, empatou o jogo e naquele momento endureceu ali contra o Grêmio. O Grêmio poderia sair derrotado no jogo com mando em casa, mas conseguiu a vitória por 2-1, depois com um gol do Fernando. Mas o Cris saiu muito vaiado pela torcida, tanto que na hora que ele é expulso ele nem reclama com o juiz, parece que ele quer plantar a cabeça dele dentro do gramado para se esconder. Um avestruz. Ali, quase um avestruz, basicamente. Ele que já falhou em jogo contra o Huachipato, contra o Caracas, foi expulso contra o Fluminense em casa também. O Fluminense só não saiu com a vitória por causa de um erro da arbitragem, inclusive, que anulou um gol legal do Rainer. E novamente quase deixou o Grêmio aí na derrota, assim como também pode ter prejudicado para o jogo da volta, porque o Independente de Santa Fé fez um gol fora que conta muito aí na Libertadores. Então fica a vaia para o Cris e também para o Lúcio, Júlio Penariol. Trajetória do Lúcio parecida, né? Já foi expulso contra o Palmeiras, já cometeu erros, foi expulso em Libertadores agora de novo, complicou a situação do São Paulo. Acho que os dois podem voltar para a Europa aí, que acho que seria melhor para os times, viu? E só para terminar também, né, falando de São Paulo, uma vai para a camisa do São Paulo, que do último domingo, aquela toda vermelha, até manchou o escudo. Eu falei da bola Tutti Frutti e esqueci da camisa ketchup do São Paulo. Mas em termos de marketing, pelo que andam falando, foi bem, né? O primeiro lote dizem que esgotou 25 mil unidades vendidas em poucas horas aí, mas pode também ser mais uma jogada de marketing em cima da camisa, porque realmente a maioria dos torcedores não gostou dela.
O Observatório do Esporte trata agora de um assunto que tem gerado polêmica entre os dirigentes das categorias de base do futebol brasileiro, o aliciamento de jogadores. Recentemente, os principais clubes do país anunciaram boicote às competições juvenis que tiverem o São Paulo como participante. A medida é uma retaliação à política de contratação de jovens atletas adotada pelo time do Morumbi. Os clubes acusam o São Paulo de aliciar os pais de jogadores da base a se transferirem para o tricolor sem antes negociar com os dirigentes do time de origem. Segundo eles, essa prática quebraria um código de ética firmado entre representantes das categorias de base de 40 agremiações das séries A e B do Brasil. O Código de Ética nasceu em uma reunião organizada pela CBF há um ano, por iniciativa de Ney Franco, então coordenador das categorias de base da entidade. No último encontro realizado pelos dirigentes, em março, na sede do Botafogo, no Rio de Janeiro, foi cobrada do São Paulo uma resposta em relação às acusações. O Vasco foi o primeiro clube a se manifestar contra a equipe paulista, através de seu diretor executivo René Simões. Em seguida, Grêmio Prudente, Ponte Preta e Coritiba se manifestaram. Corinthians, Grêmio Osasco, Cruzeiro e Goiás também apresentaram queixas. O boicote ao clube do Morumbi foi decidido através de uma troca de mensagens entre os cartolas num grupo de discussão na internet. O jornalista Dassler Marques, dono do blog Prata da Casa, explica o que é e como funciona esse código de ética. Esse código ele foi firmado basicamente pelos coordenadores das divisões de base dos 40 clubes. É um grupo de e-mails onde uma mensagem enviada por um chega a todos, onde situações de aliciamento são levadas a esse público restrito, né? Não sei até que ponto isso foi registrado, mas é um código de ética, um pacto, enfim, um termo de conduta, digamos assim, para regular até onde cada clube pode ir na transferência de jogadores, principalmente até os 16 anos. Dassler afirma que a alta competitividade no mercado de jogadores jovens é uma consequência da Lei Pelé. Ele lembra que os atletas só podem assinar contrato a partir dos 16 anos. Até 15 anos e 11 meses e 29 dias, o jogador pode trocar de clube sem nenhuma compensação financeira, né? A Lei Pelé deixa essa porta aberta, né? E por isso se criou um mercado paralelo cheio de relações negativas, cheio de incentivos financeiros muito altos para que os jogadores, aliciados por intermediários ou às vezes por dirigentes dos próprios clubes, possam se transferir, né? E foi o que aconteceu por muito tempo. Em fevereiro deste ano, o lateral Foguete assinou um contrato com o São Paulo após conseguir na justiça uma liberação do seu vínculo com o Vasco. De acordo com o diretor de futebol do Vasco da Gama, René Simões, em entrevista ao site da ESPN, a conduta do tricolor foi imoral, apesar de não ser ilegal. Em entrevista ao site da UOL, o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Batista, afirmou que Foguete não recebia a assistência adequada na base vascaína. Segundo ele, o jogador foi cortado da seleção sub-17 por uma infecção bucal não tratada no Vasco. O dirigente defendeu que a base tricolor apresenta melhores condições de cuidar de seus atletas e frisou que esse código de ética pode privar que os garotos escolham por quais clubes querem jogar. O jornalista Dassler Marques é favorável ao boicote ao São Paulo e acredita que o movimento pode dar maior estabilidade ao mercado de base brasileiro. Vejo força no movimento dos clubes, sim. Acho que parece bem articulado, parece bem estruturado e o fato de se unir, de certa forma, contra um clube forte como é o São Paulo, principalmente nesse momento que o São Paulo é bem alinhado à direção da CBF, me chama a atenção. Eu próprio, com amigos, questionava até que ponto os clubes iam ter peito para se colocar contra o São Paulo. Isso tem acontecido, acho que é bastante positivo para que se regule mesmo esse mercado, até porque o São Paulo é um dos principais clubes formadores. Então, se o mercado, digamos assim, da base descamba um pouco, o São Paulo fatalmente seria um grande prejudicado, porque perderia jogadores que ele costuma formar como poucos no Brasil. Henrique Piotto, atualmente com 19 anos, atuou 5 anos nas categorias de base do São Paulo, de 2006 a 2011. Ele conta que a estrutura que o clube oferece é uma das melhores do país, e por isso todos os jovens querem jogar no tricolor paulista. O
o diferencial do São Paulo nesse caso, eu vejo que todo mundo quer jogar lá justamente porque ele oferece o que ninguém oferece. Então eu não vejo essa reclamação deles como uma coisa muito lógica, não, porque é mais pelo que o São Paulo oferece. Nem o São Paulo às vezes que vai atrás, é o jogador que vem se oferecer ou pede pro empresário dele oferecer ele pro São Paulo. O São Paulo já recusou vários meninos que foram oferecidos do Santos, do Corinthians, justamente porque eles acabaram sendo éticos de não querer tirar jogador de outro clube quando eles tinham um vínculo. Henrique também acredita que o São Paulo não faltou com a ética nos casos recentes. O jovem afirma que os clubes deveriam, em primeiro lugar, se preocupar em melhorar suas condições de base e lamenta. Isso que está acontecendo, eu acho que é uma coisa triste, porque em vez dos clubes tentarem se acertarem, melhorar a sua estrutura da base e tudo mais, eles acabam ameaçando o São Paulo de outras formas. Então eu vejo exemplos como Corinthians, que tem melhorado muito a categoria de base, o Palmeiras também. Esses clubes que têm priorizado a categoria de base têm revelado bastante jogadores, não só para o clube mesmo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, mas para outros clubes. Então eu acho que, primeiro de tudo, eles deveriam pensar mesmo em reformular a categoria de base. O que mais dá dinheiro para o clube, com certeza. O São Paulo, de todo o investimento que ele fez em Cotia, eles já tiveram mais de 3 vezes o retorno do que foi investido com a vinda do Lucas, do Breno, Denilson, que depois voltou, teve vários jogadores. Então, da minha parte, eu vejo isso do que eu vivi, do que eu senti. Para o professor do Departamento de Ciências Humanas da Unesp, Campus Bauru, Jonas Coelho, o esporte faz parte de uma lógica de mercado. Ele aponta ainda que as escolhas dos jogadores são pautadas mais pelo profissionalismo e menos pela fidelidade a determinado clube. O esporte não é mais visto com aquela perspectiva amadora, de amor ao time, ou de amor ao clube, ou de amor a uma bandeira, e sim dentro de uma certa lógica do mercado. Em função dessa lógica do mercado, as pessoas tendem naturalmente a buscar aquilo que é melhor para si do ponto de vista profissional e do ponto de vista financeiro, obviamente. Sendo assim, essa lógica ela acaba impondo uma competitividade. Quem pode oferecer mais, obviamente tem condição de atrair mais. Jonas conclui que é preciso pensar a questão por uma perspectiva maior. Não adianta dizer, está errado ou está certo, e vem o mercado e engole. E a questão é, como, diante dessa lógica econômica poderosíssima, o que é que nós queremos? Nós queremos formar bons profissionais? Então, como é que nós vamos intervir na formação desses bons profissionais? Qual é o papel dos clubes, efetivamente? Então, a questão tem que ser pensada numa perspectiva mais macro e mais geral, e não numa perspectiva simplesmente do certo, do errado, que é fundamental, mas nesse contexto nós não podemos ser ingênuos, porque senão as pessoas ficam reclamando isso é certo, isso é errado, mas não muda coisa alguma. Agradecemos ao professor Jonas, ao Dassler e ao Henrique pelas entrevistas. Mas e aí, Carlos Napolitano? Você que conhece bem as leis, acha que o São Paulo faltou com ética ou que agiu no seu direito, como um clube mais bem estruturado? Obrigado ao lado que me toca aí do conhecedor das leis. Mas todos eles estão certos, tanto o René Simões, como o Dazer Marques, como o próprio Henrique Piotto, o ex-jogador de futebol. Acho que não houve ali nenhuma infração à lei ou legal. Se tivesse havido um contrato, ou firmado um contrato estabelecendo regras, às vezes poderia falar em legalidade. Mas aí foi uma convenção, talvez até mesmo verbal entre os dirigentes dos clubes. Então talvez ali uma questão assim de falta de uma quebra de confiança, quebra de um contrato de confiança do que tinha sido acordado antes. Mas também concordo com o Jonas, nosso colega do departamento. Ou seja, a lógica do mercado, a lógica do capitalismo hoje é diversa. Diversa no sentido, não se discute muito ética nesse sentido. Onde eu queria chegar? O jornalista menciona que se o jogador, o jovem jogador, nos 15 anos, 11 meses, 29 dias, ele pode livremente sair de um clube para o outro, no dia seguinte, ou seja, com 16 anos, basta um clube pagar a multa rescisória que o jogador também sai. Acabamos de dar uma notícia aqui que talvez o Real Madrid venha com uma caixa de 260 milhões de reais para levar o Neymar, né? Então todo amor... Tem que ser uma caixa grande. Uma caixa grande, vem num container do navio, né? Então talvez todo o amor que o Santos que o Neymar demonstra para o Santos, ou pela torcida brasileira, que quer ficar aqui até 2014, tudo isso vai por água abaixo quando se paga uma multa rescisória. Então a lógica não dá para se pensar em ética. Mas me chama a atenção o depoimento do jogador, quando ele diz que o São Paulo oferece de fato melhores condições. Isso é notório. Então é interessante ver isso, né? Porque se o São Paulo oferece melhores condições, eu acho que então que a CBF estabeleça uma regra
para que haja uma proteção ao clube formador. O que eu acredito, Zeca, que é mais ou menos na linha do que falou o Carlão. É cada um defendendo o seu ponto de vista. E cada um tem seu interesse. Agora, é irônico o René Simões vir fazer esse depoimento. Ele que fazia parte, ele é diretor das equipes de base do São Paulo até o ano passado. Ele está defendendo o interesse do clube dele. Não, mas ele era do São Paulo, Carlão. Até um ano atrás ele era do São Paulo. Da mesma forma. Ele é o diretor do São Paulo. O René Simões é o diretor de seleções das categorias de base que fez essa convenção. Meio que para apaziguar, né? O Ney Franco fez esse combinado aí com os 40 times da Série A e B. E hoje no São Paulo ele fala que não tem nada demais. Então acho que nesse ponto o Jonas está certo. A lógica do mercado, do capitalismo, ela não tem uma ética. Ou seja, basta haver uma rescisão contratual, pagamento de multa, que o negócio está resolvido. Eu fico imaginando se o Neymar com 15 anos decide para o São Paulo porque oferece melhores condições. Existe ética aí? Agora, um acordo de cavalheiros? O São Paulo já foi também acusado de fazer a mesma coisa com jogadores profissionais. E inclusive afetando a minha querida Portuguesa. Jogadores que não recebiam valores relacionados a fundo de garantia, depois de 3 meses podem requerer a rescisão do contrato. Né? E o que o São Paulo fazia? O São Paulo arranjava advogados para que esses jogadores entrassem com a ação, assim que eles tinham ganho de causa, porque obviamente eles vão ter ganho de causa na justiça trabalhista, esses jogadores assinavam com o São Paulo a custo zero. Né? Então vejam como há várias formas de se fazer o aliciamento de atletas e aí a idade não importa. A legislação oferece algumas brechas para que os clubes possam atuar. Mas, Zeca, nesse caso errado está a Portuguesa não recolheu o fundo. Lógico, mas não estou defendendo que o São Paulo está certíssimo. Não estou defendendo que a Portuguesa esteja certa. Obviamente que ela está errada. Agora, eu também acho que o São Paulo age como uma raposa no galinheiro, Carlão. Eu acho que a mesma coisa que o São Paulo faz contra um clube, né, com o Chavão co-irmão, ele não vai gostar que façam quando ele estiver numa situação dessas. Eu acho que deve haver, a despeito, concordar com o Jonas, que é uma lei feroz de mercado, eu acho que os clubes deveriam ter um comportamento um pouco mais pautado pela ética e pelo respeito aos seus colegas, agremiações co-irmãs. É curioso que, por exemplo, o Botafogo, que é um dos clubes que reclamam do São Paulo, que estão querendo boicotar a Copa 2 de julho, que é a próxima competição sub-17 que vai acontecer, obviamente, em julho, na Bahia. O Botafogo fez isso recentemente com um meio-campo do Cruzeiro. Então, um camisa 10 até da base do Cruzeiro, o Daniel. Então, existem vários casos, não só do São Paulo fazendo isso, mas de outros clubes que fazem isso. Lógico que o São Paulo ficou mais emblemático, né? Principalmente o caso do Lucas, do Oscar, né? Outros jogadores. O Oscar, inclusive, saiu do São Paulo até de uma maneira bastante conturbada. Então, é curioso como, mesmo que o São Paulo ficar mais famoso por isso, outros clubes também fazem isso. E como o Carlos falou, vai pelo interesse de cada um. Está dentro da legalidade, não tem nenhum problema ilegal aí. Agora, eu acho que a legislação deveria criar formas, como eu disse há pouco, de privilegiar esse clube formador. Sim. Veja, há jogadores que chegam a um clube com 11 anos, 12 anos. Então ele vai ficar lá 4 anos, 5 num ritmo de competição, porque tem categorias sub-13, sub-15, etc. Ele vai ficar em ritmo de competição. Quando ele começa a ganhar um status de jogador adulto, quase pronto para se profissionalizar, com 16, 17 anos, o que acontece? Ele vai para o rival que não paga nada. Então a legislação tem que entrar e fazer algo que discipline essas questões. E aí, mais uma vez, eu quero resgatar o depoimento do jogador, né? O garoto que foi entrevistado. O Henrique. Que o São Paulo... Todo mundo quer ir pro São Paulo. Eu acho engraçado que jogadores que demonstram juras de amor para alguns clubes, assim que fazem transferências interessantes, aparecem beijando o escudo do novo clube. Eu não consigo imaginar por que, por exemplo, o Dedé, ex-jogador do Vasco, que era tido pela torcida do Vasco como o mito Dedé, né? Que ninguém passa pelo Dedé, num imbróglio que está se resolvendo agora com a Receita Federal, inclusive, ele é apresentado no Cruzeiro e beija o escudo do Cruzeiro. Mas até um mês atrás ele era ídolo no Vasco, era o principal jogador do Vasco. Né? Então vejo que de fato o jogador também entra nessa lógica de mercado e ele quer melhor para ele. Não importa muito a paixão, como o Jonas disse, o amor à camisa. Ronaldo virou corintiano. Coisas que a gente... veja, alguns jornalistas antigos ainda vêm com esse discurso do amor à camisa, da devoção pelo clube. E eu acho engraçado se exigir isso do jogador, quando o jogador também é uma peça dessa engrenagem de mercado.
né? Então não vejo problema nenhum do jogador ir para onde ele quiser. Agora, o jogador poderia ser um pouco mais autêntico, não ficar fazendo juros de amor para um e depois fazer juros de amor para outro. Eu acho que tem que ver um outro lado também de alguns clubes que tratam esses jovens atletas como um boi no pasto que está na engorda, né? Só esperando o momento para ser vendido no melhor peso ou melhor preço da arroba. Então a gente tem que pensar nesse outro lado também. Na verdade, acho que um jogador de 15 anos é muito difícil você prever ou adivinhar que ele vai chegar ao profissional e arrebentar. O Noroeste teve um caso, né, em 2006, 2007, um jogador chamado Rafinha, que ele trouxe do Distrito Federal, fez uma peneira lá e trouxe um jogador, na época tinha muita habilidade. No meio da noite, numa calada da noite, um empresário que já vinha mantendo conversas via e-mail ou de alguma outra forma com o jogador, o empresário veio e retirou ele aqui do alojamento do Noroeste e levou embora. O Noroeste precisou ir atrás, pagar um dinheiro para o pai do menino, não me lembro bem, mas o Noroeste precisou bancar alguma coisa a mais para o menino voltou. Quer dizer, teve um gasto com esse menino e ele não virou nada, ele não despontou como um jogador profissional de nível que o time esperava. Foi um investimento feito que não deu retorno. Essa prática é tão antiga que eu me lembro de um caso do Eusébio, jogador moçambicano, que entrou para a história como o maior jogador português de todos os tempos. Ele jogava em Maputo, capital de Moçambique, e dirigentes do Sporting de Lisboa foram a Moçambique para contratar o Eusébio. Dirigentes do Benfica atravessaram esse processo, chegaram antes, colocaram o Eusébio no avião e levaram para Lisboa. Ele foi contratado pelo Benfica quando tinha também 16, 17 anos. E aí explodiu, virou um jogador fantástico, principal jogador europeu dos anos 60. Então vejo que essa prática é uma prática ancestral no futebol mundial. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você pode acessar também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodossporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodossporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Júlio Penariol. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.